Olá, boa noite. Eu me chamo Cristiane Queiroz, sou professora de língua portuguesa. E hoje, como convidada, eu tenho a minha ex-aluna Juliana. Só mais um momento que nós vamos aguardar a chegada dela na sala. Olá! Você tá Oi, me boa ouvindo? noite. Tô Boa ouvindo. noite. Ai, que bom. É porque, assim, quando eu mando o link, eu não sei como é que aparece aí pra você. Mas eu tinha Aham. apertado o link para uma pessoa, minha amiga, né? Eu Também vi que da você tinha faculdade. começado, mas não sabia como entrar. É que eu espero você entrar como se fosse, né, assistindo, para poder enviar o link como convidado. Mas deu tudo certo. A gente iniciar nossa Deu. live. Juliana chegou. Ela é minha ex-aluna, tá? Desculpa, a Juliana vai falar da trajetória dela. Nós vamos conversar sobre todo o percurso que ela, né, fez na vida dela para chegar no objetivo profissional. Juliana foi minha aluna no Hum. Fundamental. Nós não vamos falar aqui, tá? A questão da idade nem nada, nem o ano, porque vocês vão saber a idade da gente, né, Juliana? Mas a Juliana É, foi uma aluna muito aplicada, sempre escreveu bons textos. Na época ela era aluna de produção textual, se eu não me engano, oitavo, nono ano. É isso, Ju? Na é isso época? aí. Então. Então hoje a Juliana vai trazer para vocês essa caminhada, né? Desde quando ela era, né, do ensino fundamental 2 até entrar no ensino médio, ela sempre teve esse objetivo de entrar na faculdade e fazer comunicação social. Gostaria que você falasse um pouco, né, dessa sua história, se apresentasse, o pessoal que está chegando. Bom, então, boa noite. Meu nome é Juliana. Eu posso falar minha idade? Tem problema falar a Ah, idade? pode? Pode. Eu tenho 22 anos, É novinha novinha. ainda. É, e tô no sétimo período de jornalismo agora, né? Tô com as aulas Ah, que suspensas aí legal. por causa da pandemia, mas o EAD vai começar no dia 10 de agosto, então vou estar aí começando o sétimo período, finalmente. Desde criança eu gostava muito de escrever, sempre gostei muito de escrever. Né? Quando eu tinha 9, 10 anos de idade, que foi a idade que eu ganhei o meu primeiro computador, que eu comecei a mexer no computador, eu ficava escrevendo história, inventava história, escrevia no Word, imprimia em formato de livro e dava para os meus parentes para eles lerem de presente. É, eu sempre Que gostei lindo, muito de não? escrever. Muito É, lindo isso. Isso com 10 anos. Isso com isso com 10 anos, 9, né? 10 anos de idade. É. Nossa, que E legal, que bacana. eu decidi fazer jornalismo quando eu estava no oitavo ano, né, lá no Chameguinho, no ensino Sim, sim. fundamental. E português sempre foi uma das minhas matérias preferidas, junto com história e geografia, mas eu via também que eu não só gostava de escrever, né? Tipo, eu sempre percebi muito, reparei como as coisas eram contadas. Eu gostava muito de contar a história, não só de escrever a história. Então, acho que esse foi o diferencial para eu escolher jornalismo. E no caso, quando você. Eu lembro que foi no sétimo. Antigamente, eu não sei se você chegou naquela parte em que era oitavo ano, não sei se era a sétima série, eu não lembro. Acho que já era já nomenclatura Já de era oitavo ano, oitavo ano, nono ano. Acho já. que eu cheguei a pegar a turma de vocês no oitavo e no nono, se eu não me engano, com produção textual. Porque lá era aquela divisão portuguesa, um professor, e produção textual era outra professora. Então eu lembro que eu sempre era professora de vocês em produção textual. A gente trabalhava com livros didáticos, vocês faziam vários textos, assim, às vezes com temas, né? Dependendo Uhum. do planejamento da escola, que a escola tinha muitos planejamentos, né? Durante festividades, enfim, lá eles tinham muitos projetos. E assim, eu lembro uma vez que a turma, né, estava conversando sobre esse tema de profissão, e aí você falou, né, da sua vontade de fazer jornalismo. E assim, eu dei força, as suas amigas também.
assim, eu tô lembrando, assim, mais ou menos da cena, né? Porque realmente, assim, Uhum. lembrar exatamente, eu não lembro, mas eu lembro Aham. desse contexto, porque, gente, a Juliana, quando eu pegava as redações da Juliana, eu chegava em casa para corrigir, eu falava assim, gente, que aluna excelente. Assim, eu tô falando isso não só na frente de você, porque existia sim alunos lá aplicados, sim. Mas eu tô querendo dizer, de uma forma geral, você que sobressaía, né? Em relação aos seus textos, a forma como você conduzia a sua escrita. E isso me chamava a atenção. E quando foi o dia que você falou que queria fazer comunicação social, jornalismo, eu pensei assim, ela vai conseguir, com certeza. Né? E aí, assim, por questões, né, da vida, você foi fazer o ensino médio, eu também saí da escola, a gente não teve mais esse contato via, né, acadêmica, mas sempre Facebook, antigamente era Orkut, né, lembra? Tu lembra do Orkut? É, lembro. E então, a gente sempre acompanhando, eu sempre acompanhando as suas vitórias, as suas e também dos outros alunos também, da Ana Carolina, né, do João Pedro, enfim, aquela galerinha daquela época do oitavo e nono ano. E quando você passou para a faculdade de jornalismo, lá no Facebook choveu o quê? Parabenizando a sua conquista. Então, foi muito legal, muito emocionante saber que você tinha conseguido conquistar essa vaga, esse objetivo, né? Porque você já sonhava isso desde 10 anos de idade, você já gostava de contar Já. história e escrever. Então, assim, nessa trajetória, eu queria, como né, do ensino médio para a faculdade, tem muitos candidatos, tem muitas pessoas, né, que desejam, mas às vezes as pessoas têm medo, às vezes têm algum receio de tentar a prova do Enem, realizar uma boa redação. Eu queria que você comentasse, na época que você fez o vestibular, que já era o Enem, eu queria que você falasse para a gente como é que você realizava a sua preparação para os estudos para esse curso concorrido, que no caso foi para a UFRJ, não foi? Aham, foi. Eu sempre tive em mente que eu queria jornalismo na UFRJ, porque desde pequena, desde quando eu comecei a querer jornalismo, eu namorava a faculdade de comunicação. Namorava, eu sonhava em entrar lá antes mesmo de conseguir. Então eu sabia que ia ser difícil e que eu ia precisar, né, me esforçar bastante para conseguir. E como é que eu fiz? Eu pesquisei, né, as matérias do Enem que eu tinha que estudar mais porque pesava mais, né? Tinha um peso maior na nota do meu curso, que era linguagens, ciências humanas e redação. A redação tinha peso 3, era o maior peso da faculdade. Sim. Então eu tinha em mente que eu tinha que estudar muito para redação. E aí, durante um ano, eu fiquei pesquisando na internet correção, né, de redações nota 1000, de redações nota 1000. E eu estudava todo o critério de correção da prova do Enem. E aí eu acho que eu fazia uns 3 textos por semana, sabe? Estudando o que tinha que ter na argumentação, o que tinha que ter na conclusão, proposta de intervenção, eu estudava tudo isso. E consegui tirar 960 na redação. Ótimo! Acho que foi 960 e foi isso que me fez entrar, né? Assim, eu tive outras notas muito boas, né? Nas outras áreas, mas na redação foi a minha maior nota. Quando chegou a resposta lá Foi da sua vaga, foi uma tudo ali. festa, né? É uma Eu conquista, chorei um quando eu vi sonho. abrir o site. É uma Chorei conquista, demais. né? É. E nesse. Aí tá. Quando você ingressou na faculdade, eu queria que você falasse para os futuros candidatos, né, que desejam cursar comunicação, jornalismo. Eu queria saber como é que foi assim, você caloura, ingressou na faculdade, como é que era a questão do seu planejamento lá para os estudos? Porque uma coisa é você estudar para o Enem e para a redação, né? Outra coisa é você já partir para o texto em si da faculdade de jornalismo, enfim. Queria que você pudesse falar um pouquinho de como é que é, né? Esse seu estudo lá na faculdade. Você já está praticamente em conclusão.
Então, eu gostaria que você pudesse falar isso pro pessoal. Bom, é que quando eu ingressei na faculdade, o curso de comunicação social, a gente não começava pela habilitação, jornalismo, publicidade, a gente começava como ciclo básico em comunicação social. E aí, a partir do quarto período, que a gente escolhia habilitação e eu escolhi jornalismo, né? Aí outros amigos meus que estavam na mesma turma foram para outras habilitações, publicidade, rádio, TV, produção editorial. Hum, Só que nesses primeiros períodos, as matérias que a gente tinha eram mais teóricas, eram matérias que abrangiam todas as habilitações. E aí foi no quarto período que eu comecei mesmo a ter matérias voltadas para texto jornalístico, que eu comecei a escrever matérias e tal. E foi também nesse quarto período que eu fiz o meu primeiro estágio, que foi no jornal Dia, e aí eu comecei a fazer texto jornalístico. Antes nossa, era que mais texto bacana! acadêmico, né? É. Que bacana! Que bom que você já, no quarto período, já conseguiu o estágio no jornal, né? Foi o quê? E aí, Online ou online? não, Foi. foi impresso e online. Hum, que bacana mesmo. Então, já que você, né, fez esse estágio, falou para o pessoal aqui né, do bate-papo sobre essa tua trajetória, antes de entrar na faculdade, durante a faculdade, que daqui a pouco você vai concluir, para você, então, qual é essa importância de se expressar através da escrita, já que você, né, vai ser uma jornalista? Bom, acho que, primeiro de tudo, a importância em se comunicar, né? Porque a comunicação, ela está presente em todos os campos da nossa vida, né? Desde os primórdios, né, da nossa civilização, a gente começou assim, através da escrita, mas não só por causa disso, mas a escrita, ela te permite acessar outras culturas, permite acessar outras informações, né? É uma liberdade de expressão que a gente tem que valorizar muito, tipo, principalmente nos tempos de hoje. E ela é muito importante também porque ela te permite organizar, né, as coisas que você quer, teus pensamentos, teus sentimentos. Quando você bota no papel as coisas que você quer, os seus planos, os seus sonhos, fica mais fácil de você conquistar, né? Porque você reforça aquilo que você quer. Então, eu acho que tem um papel fundamental na construção da gente como pessoa também. Sim, sim, exatamente. E é isso que você desde quando, eu vou falar desde pequena, tá? Mas a questão da sua idade, desde pequena você quis demonstrar isso. Você já tinha esse elo com a questão da comunicação, da escrita do texto, que você fazia, né, como presente para seus familiares, porque isso já existia dentro de você. Eu queria Sim. até te perguntar, para você até dar uma dica, né, para as pessoas que têm essa trava, esse bloqueio na hora da escrita. Porque, como você mesmo falou, é exatamente isso. A questão do planejamento, de você organizar seus pensamentos para você atingir seus objetivos. Isso aí é muito importante para qualquer profissão. Até mesmo para a Uhum. pessoa se expressar com ela mesma, conhecê-la, né? O que está sentindo. Sim. Porque muitas vezes as pessoas sentem, não querem escrever, não querem conversar, não querem se comunicar. Às vezes acabam indo para o emocional, ficando doente, a gente levando por esse lado. Então, a escrita, em termos profissionais, como você falou, né, a importância, né, que você até mesmo relatou para a gente, é essa questão do planejamento, da ordenação das nossas ideias. E é justamente isso, voltando agora no elo da redação do Enem, é que o candidato do ensino médio ele tem que ter o quê? Prioridade de estabelecer uma organização, introdução, avaliar os seus argumentos e no final, logicamente, colocar uma solução de acordo, né, com os direitos humanos. Então, assim, você acabou de falar, né, nesse nosso bate-papo, você estudou vários textos durante a sua preparação para o Enem, mais ou menos 3 por semana, né? Você É, fazia a redação. É isso que eu falo, assim, a gente tem que praticar mesmo, né? A escrita, você praticando, você vai desenvolvendo
melhor essa organização, né, dos pensamentos. E eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para aquelas pessoas que querem ingressar na carreira, né, de comunicação, que desejam, de repente, ou no jornalismo, ou de repente no cinema, ou no rádio, né, que você falou, publicidade. Queria que você pudesse passar para os futuros alunos, né, universitários, que muitas das vezes as pessoas querem, mas às vezes ficam meio perdidas na hora da escolha do curso. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, uma mensagem para eles. Bom, eu acho que se você quer a área de comunicação, né, principalmente de jornalismo, eu acho que você tem que ir em frente, não desistir, porque muitas pessoas falam, né, que a área de jornalismo ela está muito saturada, que ela é muito competitiva, e realmente é um mercado muito competitivo, mas é uma área que te permite muita coisa, muitas oportunidades, sabe? Principalmente em jornalismo, você não precisa só trabalhar numa redação de jornalismo, né? Só na área de redação você já tem outras opções. Tem o online, tem o impresso, tem a redação de rádio, a redação de televisão, mas tem outros campos também. Você pode atuar tanto em fazendo gerenciamento de mídias sociais, assessoria de imprensa, tudo isso envolve jornalismo, né? A habilitação de jornalismo. Então, te permite muitas experiências legais. É uma área que, se você quiser, você pode aprender bastante. Você conversa com pessoas que você nunca imaginou que fosse conversar, sabe? Dar entrevista, fazer entrevista, e te permite muito essas realizações pessoais, sabe? Pessoas que você admirava muito quando você era pequena, e aí depois você está fazendo uma entrevista com essa pessoa. E isso não tem preço. Eu encorajo quem queira, porque vale a pena. Você pode falar um pouquinho também, algo assim do seu estágio que te deixou como mensagem, ou como memória, ou como realização? O que te ajudou, no caso, uma conquista em determinada área lá do seu curso? Porque, assim, estágio, a gente tem vários tipos de ideias, né? Cada área, quando faz o seu estágio. Então, eu queria que você pudesse falar se o estágio, ele enriqueceu, lógico, a sua formação, e o que você aprendeu efetivamente lá, né? No Jornal O Dia, não foi que você falou? Foi, Jornal Estágio? Dia. Isso. Cara, lá no. É porque foi uma experiência muito legal no jornal, foi muito legal. Aprendi muita coisa lá. Lá eu era responsável por 4 editorias, né? Eu ficava com política, com país, com mundo e com a editoria de opinião. E além disso, eu recebia carta de leitores. Carta mesmo, né, física, que eles mandavam para o jornal, ou por e-mail. E eles relatavam, tipo, problemas do bairro, problemas da cidade, sei lá, se tinha buraco na rua, problema com a Nossa! SEDAI, problema com a Light, E eu juntava tudo isso, né, ajustava e publicava. E, tipo, eu ficava muito feliz, era uma coisa pequena, mas eu ficava muito feliz quando o problema era solucionado. Quando eu recebia o feedback, né, dos leitores falando que o problema tinha sido solucionado, e quando a empresa, tipo a SEDAI ou a Light, mandava falando que tinha sido consertado. Nossa, eu ficava Que muito bacana! feliz. E os Não, mas leitores são. me Não, mandavam. gente, assim, mas são. Para você é pequeno, mas isso aí, para a população, você Sim. pegar as cartas dos leitores e realizar, né, essa mediação, né, no caso, né, entre aspas, né, Sim. entre a cidade, resolver de repente com a prefeitura, né? Então, assim, isso aí é realmente uma satisfação. Você conseguiu, Sim. através da comunicação, né, de dar voz a esses leitores, né? Então, você fazia tipo uma pegava, né, várias cartinhas, né, seja você falava online e fazia lá, de repente uma reescrita, né, ajustava Uhum. algumas palavras, né, de repente não estava de acordo, né, com o perfil lá na hora de
da postagem, né? Porque também tem que estar atento a certas palavras, né, também. Falando nisso, até vou fazer uma pergunta para você em relação a essas postagens. Quando você fazia essa reescrita, você tentava chegar à voz exatamente do leitor? Como é que você fazia essa reescrita? Isso que eu queria saber. Ou era só questão da gramática, tipo, um verbo não está concordando, um pronome. Eu queria saber como é que você fazia, porque redação do Enem é algo que você corrige pontuando, se o aluno argumentou bem ou não. Então, eu queria saber como é que é isso na questão lá do jornalismo, lá na postagem lá do jornal. Tinha muita questão da gramática, né, de erros de português que eu ajustava, mas eu não mudava o tom que o leitor dava para a carta. Se ele era um tom de indignação, continuava sendo um tom de elogio. Eu botava lá com as exclamações, claro, tudo no padrão, mas eu tentava ao máximo representar o que ele estava querendo me falar na carta. Não mudava o tom, assim, eu mudava só o texto, né, a gramática, mas eu dava o sentimento que ele queria passar com aquilo, né? E eu queria saber, no caso, quando você publicava um determinado leitor, ele entrava em contato com vocês, que apareceu teu nome lá, né, na postagem, né? Ele queria saber esse feedback, como é que era? Ou não entravam? Não sei, eu queria saber como é que era esse feedback. Alguns entravam, alguns mandavam pelo e-mail, né, que era Conexão Opinião, alguma coisa assim, cartas do leitor. Eles mandavam uma foto, tinha alguns que mandavam, alguns mandavam umas fotos do problema, tipo, eu mandava muito buraco na rua aqui em Realengo, que todo mundo falava muito dos buracos da Falcão da Frota. Sério? Eu falava muito da Zona Oeste, entrava em grupos de página de Facebook da Zona Oeste, pegava lá todos os problemas, e aí alguns me mandavam foto da rua sendo reconstruída, né, sendo asfaltada, e aí agradecendo, falando que tinha sido solucionado, e aí eu também agradecia, né, pela carta, então era uma troca muito legal, assim, era muito satisfatório, ficava muito feliz quando isso acontecia. Ainda mais que a Zona Oeste, né, onde nós moramos, né, um bairro, né, também, que você mora, ajudar essa população, ajudar os amigos praticamente, né, que transitam por esse local, né. Ai, Ju, assim, eu tô te olhando, assim, você já é, assim, uma mulher, uma profissional, parece que você já tá pronta, assim, não precisa mais esperar fazer o 7º período, você já está pronta, quer dizer, esse teu estágio já te deu uma pulada, assim, de profissionalismo, né, de clareza do que você realmente sempre sonhou, a sua paixão pela escrita, pela forma como você conta a sua história, assim, você está de parabéns. Então, assim, eu fico muito feliz de ver uma aluna conquistando, né, esse objetivo, esse sonho, inspirando outras pessoas, ajudando também a população, como você acabou de falar que fez isso lá no estágio e que vai fazer certamente quando se formar, eu creio nisso. E, assim, está sendo muito proveitosa essa nossa conversa. Eu espero que todos que estejam aqui se motivem a ouvir as suas palavras, porque você praticamente, né, tem autoridade do que está falando. Então, falta pouco para você pegar o seu diploma. E, assim, te agradeço por participar, tá, dessa live. Queria que você, de repente, quisesse fazer uma mensagem para alguém. Se você quiser falar agora, pode falar. Já falou bastante, mas pode falar, tem mais espaço. Só agradecer mesmo as pessoas que foram importantes, né, para a minha educação, tipo, para eu chegar até aqui, para poder estar falando, minha mãe, todos os professores que eu tive ao longo aí dessa trajetória, você, né, também contribuiu muito para isso. E agradecer aos professores, todos os professores aí que eu tive, em todas as escolas que eu passei. E assim, a gente agora até falando dos professores, né, seria até um ponto
interessante, né? Que tudo que a gente está passando, né, com essa pandemia, como a questão da figura do professor é importante, né? A gente, para você se formar como o jornalismo é preciso o quê? Passar pelas etapas, construir seu conhecimento, mas se não fosse só a família, os professores te apoiando, eu digo família e escola, né? Porque você tem que ter esse apoio. Não adianta você também só querer estudar, se motivar e não ter ninguém ali do seu lado para te dar a base, né? Porque, Sim. assim, a questão da profissão como professor ainda é um pouco desvalorizada. Estou falando, assim, em alguns aspectos, tá? Mas eu tenho orgulho de ter sido sua professora, ainda mais em produção textual. Eu fico muito feliz, tá, de você ter se tornado essa pessoa que você é, né? E daqui a pouco vai ter formatura. Vai ser ano que vem, né, Ju? Ano que vem. Seria Ano que vem. agora no final do ano, né? Mas como a pandemia aí aconteceu, tô adiando para ano que vem. Isso aí, se Deus quiser, vai pegar seu diploma, vai conseguir a sua área lá, um jornal. Então, assim, eu espero que todo mundo aqui tenha aproveitado a sua fala, tenha se inspirado. E é sempre bom que se expressar, né, através da escrita, para ficar igual a Ju, ó, contando histórias, escrevendo bons textos. Não é mesmo, Ju? Não só para o É isso jornalismo, aí. para a vida também, né, Ju? Para a vida e para nossa vida pessoal também, principalmente. Isso. Manda um beijão para os seus familiares, para o seu irmão também, Renato, tá? Ele também é um Tá bom, excelente pode deixar. aluno, né? E assim, cada um tem a sua matéria mais assim, né, importante. Você, como você falou, era português, redação, geografia e história. Ele já era outra característica de disciplinas, né? Então, e Ele é falar, mais né, das também, exatas. exatas, de Em Renato, né? Ele, matemática, física, química. isso, isso. Renato é o irmão da Ju, também foi meu aluno na época. Irmão gêmeo. Isso, e é gêmeos, Irmão gêmeo. exatamente. Irmão gêmeo. Manda um beijão pra ele, tá? Manda sim. Dos seus familiares. E sempre vamos estar em esse contato pelas redes sociais, fazendo essa comunicação. E um grande abraço, um grande beijo para você. Ok? Tá bom, Beijão. obrigada. Obrigada pelo convite. Beijo. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.